Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem e a bravura, a miséria no sertão. Junte tudo isso à injustiça, daí nasceu Lampião. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem e a bravura, a miséria do sertão. Junte tudo à injustiça e daí nasceu Lampião. É isso mesmo. Lampião foi fruto da miséria, da pobreza, da injustiça, de tudo que existia naquele Nordeste de 1920 para cá. Antes dele veio Antônio Silvino, mas o Lampião se cristalizou como a grande liderança do cangaço e como um grande revoltoso. Revolta contra quê? Contra o mando dos coronéis. Cangaço. Precisa ser estudado com mais afinco. Não se pode dizer que o cangaceiro era um bandoleiro, era um ladrão, era um bandido, não. Lampião, o pai do Lampião, era dono de terra. Só que suas terras foram invadidas por na época, coronel, aqueles coronéis do Nordeste. E disso morreu o pai do Lampião, José Ferreira, e a mãe do Lampião, Maria Soledade. Lampião saiu com os irmãos, com Livino, com Antônio, e foram vingar os pais. Hoje nós vamos falar de cangaço, vamos falar de Lampião e vamos falar de tudo isso. Eu estou no estúdio, ali com o sanfoneiro Almir Amaral. Dá um toque de Lampião, Almir. E eu estou com a Sara Brasil, que canta Lampião. O cangaço. Por que o cangaço para você? Porque é uma história que precisa ser conhecida, como você falou aí na entrada do programa. Todos atribuem a Lampião só coisas ruins, ladrão, né? E não é isso, ele lutava contra um sistema, contra uma injustiça naquele tempo no sertão, e eu me apaixonei pela história e achei... E o Lampião era uma grande liderança, uma liderança. O Lampião fazia coisas do Arco da Velha. Eu vou contar só para vocês alguns detalhezinhos. Por exemplo, uma época o Lampião estava sendo muito perseguido pelos macacos, que eles chamavam, pela polícia, e eles iam no rastro do Lampião. O que é que o Lampião fez? Entrou numa cidade chamada Santa Brígida, aliás, onde nasceu e viveu, e foi aí que ele conheceu a Maria Bonita, né? E foi conversar com um sapateiro, que era o marido da Maria Bonita. E ele pediu para o sapateiro: eu quero que você faça os alpargatas para mim, mas eu quero que o salto do sapato fique na frente. Por quê? Porque todos começaram a usar aquela alpargata com um salto na frente. Então, quando o rastro do cangaceiro ia para frente, a polícia vinha para cá, enquanto iam para o lado. Você veja como era a perspicácia. Mas o Lampião também, ele criou muito, ele se tornou um mito por tudo que ele fez no Nordeste. Você conhece alguma história pitoresca do Lampião, Sara? Tem várias, né? Várias. Inclusive tem uma que atribuem a ele, mas que não foi ele, que é a história do sal, né? Mas tem várias. O que é a história do sal? Conta. A história do sal é que chegou aquele bando de cangaceiros em uma casa de uma senhora, numa fazendinha, num sítiozinho, e ela foi fazer um guisado para eles. E eles comeram ali aquele guisado e teve um cangaceiro que reclamou, porque o guisado estava insosso. E então aquela mulher ficou ali trêmula, com medo, um monte de homens daquele, e o cangaceiro, o que atribuem essa história a Lampião, mas não é, foi Antônio Silvino, ele se levantou e fez o cangaceiro comer 1 quilo de sal, já que ele estava com tanta
importância, tanta vontade de comer sal, né? A ponto que aquela mulher ela ficou nervosa quando viu aquele monte de cangaceiro. E todo mundo fala que é Lampião. Que é Lampião e não é Antônio Silvino. Aliás, do Lampião conta-se uma outra história muito interessante. Ele passou num lugar e encontrou um velhinho que sempre ele passava. Escuta, eu estou precisando de comer alguma coisa, meus cangaceiros. Eles andavam geralmente em 10, não era mais do que isso, não. E existiam vários grupos, mas todos eles brigavam em nome do Lampião. Eu estou brigando com quem? Com cangaço, com cangaceiro Lampião. Na verdade, não era. O Zé Sereno tinha sua turma, o Balão tinha sua turma, o Lampião tinha a turma dele também, certo? Agora, o Lampião era o grande mestre. Um dia ele saiu e encontrou o velhinho e perguntou para ele assim, o senhor tem um bode para modo de nós comer aqui? O velhinho ficou todo assustado. Não, tudo bem, não tem problema, tenho aqui sim. Então, por favor, você cozinha esse bode aí para os meus cabras comer. Aí cozinharam o bode, etc., fizeram lá. No fim, todos comeram. Aí o Lampião pegou 100 contos de réis, que era muito dinheiro na época, né? O bode devia valer 5 ou 6 contos de réis. Ele pegou 100 contos de réis e deu para o senhor, para o velhinho. Aí o velhinho falou, mas pelo amor de Deus, as pessoas ficam dizendo que o senhor é malvado, que é cangaceiro, que é isso, que é aquilo outro. O senhor me come um bode e me paga o preço de um garrote? Ainda ontem os cabras da polícia passaram aqui, comeram uma resma de galinha, não me pagaram um tostão e ainda chegaram xingando. Aí o Lampião olhou para ele e falou, comeram o quê? É uma resma de galinha. E quanto custava essa resma de galinha? Ah, no mínimo custava uns 10 contos de réis. Aí Lampião abriu a mochila, tirou 20 contos de réis e falou, está aqui, esses macacos só velhos me fazendo vergonha. E era por isso que o Lampião criou-se esse mito, não é? É um mito, ele, por muitas pessoas, ele é adorado, odiado e amado ao mesmo tempo. Mas muito mais amado. Por quê? O que ele fazia? Ele tirava dos ricos. Ele era um Robin Hood, né? Robin Hood, é. Um Robin Hood Agora, do sertão. disse que os cangaceiros adoravam festas. Ai, como? Eles faziam festas e mais festas e mais festas. Forró. Aí Na a luz do Sara Lampião. Brasil, que é compositora, e tem quanto? Mais de 800 composições, não é isso? Eu você? tenho mais de 1.200 músicas 1.200. registradas. Puxa vida. E tudo na linha do forró. Na linha do forró. Eu tenho alguns MPB, que eu ainda não estou trabalhando, mas tenho. Mas se Lampião estivesse vivo, ia pro forró, ia cantar o quê? Vamos lá, canta lá. Cantar forró. Forró no cangaço fuá. Chega Curisco, o capitão mandou chamar. É hora de alegria, forró no cangaço é fuá. Dona Inacinha mandou cozinhar um munguzá. Juriti trouxe um sanfoneiro, a poeira vai levantar. Tem cachaça com pimenta, cangaceiro pra danar. A nuvilha tá na brasa, eita fuzuê de endoidar. Castiga no arrasta-pé, coroné chega pra cá. Nunca vi coisa melhor, forró no cangaço é fuá. Tem cachaça com pimenta, cangaceiro pra danar. A nuvilha tá na brasa, eita fuzuê de endoidar. Castiga no arrasta-pé, coroné chega pra cá. Nunca vi coisa melhor, forró no cangaço é fuá. Pois é. Olha, tem um detalhe. O cangaço, se falava muito de Lampião e Maria Bonita, né? A Maria Bonita, na verdade, entrou no cangaço quando? Entrou no cangaço, isso por volta de 1925, 26. Ela era uma predestinada, né? Ela já tinha no coração dela, ela era casada, mas algo Mas ela dizia para o marido, no dia que eu não passar aqui, eu vou com ele. O marido não acreditava. Para a mãe não acreditava. No dia que o capitão passar por aqui, eu vou embora com Aí ele. um dia o capitão foi lá para pegar, para trocar o sapato, a sola do sapato. Aí quando ela soube que era Lampião, disse, agora eu vou cumprir minha promessa. Agora, engraçado, Humberto, o que nos chama a atenção na história é que ele, quando olhou aquela mulher, também sentiu o mesmo. É. Quer dizer, Se empolgou.
predestinada. E a partir daí, o cangaço mudou de história, porque a mulher entrou no cangaço. Até aquela época, o cangaceiro era um pouco mais rude, o Lampião ainda vivia daquele ódio da morte dos pais, era assim. A Maria Bonita, ela conseguiu conciliar, criar uma espécie de lar. Suavizar o cangaço. Exatamente. Conta-se até uma história. Ela também liberou a entrada das outras mulheres, né? Que ela Sila, foi a primeira. Dadá, Sila, que era do Zé Sereno, Dadá, que era do Corisco, que o Corisco também foi uma grande liderança. Né? Braço direito do Lampião. Diz que um dia tinha um cara que detestava o Lampião. E detestava, e o Lampião disse, vou pegar este cara. E vou pegar. E não conseguia pegar. Aí a mãe desse cara foi falar com a Maria Bonita. E disse para a Maria Bonita, por favor, salve meu filho, porque eu sei que o Lampião quer pegar de qualquer maneira. Por favor, Maria Bonita. Aí a Maria Bonita disse, deixa comigo. Aí chamou o Lampião, falou, Zé, o negócio é o seguinte, eu preciso fazer um pedido para você. Você me atende? Aí ele disse, mas diga o que é, mulher de Deus. Ela falou, não, eu só digo se você prometer que vai cumprir a promessa. Aí ele falou, tá bom, vai, fala o que é. O negócio é o seguinte, eu queria que você deixasse livre o filho da Maria José, Maria Zeca, não sei o quê, e deu o nome. Lampião olhou, falou, ô bicho desgraçado, mas ele tem uma sorte. Diga para a mãe dele, Maria, que ele pode dormir no meio da rua, que nada mais vai lhe acontecer. E cumpriu. E cumpriu. Era homens de palavras. Ele detestava o delator, né? Não gostava do dedo não, duro. O Sérgio Moro ia sofrer com ele, porque delação premiada não ia ter com o Lampião, né? Não adiantava. Então ela era uma intercessora, né? Ela era. O que você fez mais de música do Lampião? Sim, para essa suavidade que você falou, nós fizemos poesia de cangaceiro, que é... Será que o cangaço só era isso? Briga, guerra, tiro? Não, claro que o cangaceiro tinha a vontade de ter sua família, ter seus filhos, ter sua casa. A gente fez uma música muito linda, que está com muitas visualizações. Né? Estamos levando o cangaço fora das fronteiras do Brasil, graças a Deus. Qual é que é? Vamos lá. Se aquete cangaceiro, lua branca já surgir, pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Diga um verso apaixonado e desarme o coração. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Poesia de cangaceiro não é morte, não, senhor. Cangaceiro é violeiro, é poeta e prosador. Poesia de cangaceiro também tem fé e amor. Cangaceiro é bicho bruto porque a vida lhe caliçou. Tem histórias e mais histórias, histórias e mais histórias. Tem a história, por exemplo, lá no cangaço, os filhos nasceram ali no meio da caatinga, muitos dos filhos. A Expedita, que existe, que vive e mora em Aracaju, ela nasceu no meio de tiroteio. Debaixo de um pé de um buzeiro. E depois ela foi entregue a um coronel, porque também os coronéis, alguns deles passaram a ser amigos do Lampião. Hoje tem a Vera, por exemplo, a Vera Ferreira, que é minha amiga, a neta de Lampião, que faz um trabalho para resgatar
toda a memória de Lampião, ela está aí viva para contar as histórias. O cangaço é muito rico, é muito rico. Esse filme que vocês estão vendo aí no fundo é um filme do Abrão. Benjamin Abrão. Benjamin Abrão. Era um mascate que vivia entre os cangaceiros. E um dia ele chamou o Lampião e falou, mas capitão, eu queria filmar, fazer um cinema de uma briga de vocês com a polícia. Aí o Lampião falou, tá bom, vamos esperar aqui os cabras, os macacos, que nós vamos fazer um negócio bonito. Mas só que os macacos não apareciam de jeito nenhum. Aí o que aquele Lampião fez? Falou, macaco e cangaceiro é tudo parecido, é tudo daqui dessa região. Eu vou dividir em 2 grupos e nós vamos brigar entre nós e vocês filmam. E a gente dá tiro de festim. E fizeram 2 horas e tantas de filme, depois editaram o filme e ficou um filme muito bonito, de quase de 1h50, 1h40, sei lá. Muito bem. E pegaram o resto, as sobras, jogaram num cesto. Só que os coronéis que eram contra o Lampião, um deles soube disso, foi lá, conseguiu tirar do Abrão. O Abrão foi assassinado. Tirou dele o filme e tocou fogo, para não aparecer. Esse resto foi resgatado e é daí que vocês estão vendo esse filme que aparece aí no fundo, deles, de batalhas, de cangaceiros. É um filme real, né? Lampião, isso aí, é muito real. Olha, mas o cangaço é riquíssimo. O Lampião morreu em 1938, na Gruta de Angico. Eu conheci muitos cangaceiros aqui em São Paulo, Acila, Zé Sereno, Balão, Criança, Pitombeira, Marinheiro, e eles me falavam o seguinte, eles falaram, olha, aquele dia foi um dia fatídico, parece que a gente já sabia que ia acontecer aquilo, certo? Porque a Maria estava meio chateada, não sei o quê, aquela história toda. E, na verdade, o Lampião foi dedurado por um cabra, por um coiteiro. O que era coiteiro? Coiteiro é aqueles caras que ajudavam os cangaceiros. Mas aquele coiteiro dedurou onde estava o Lampião. Por isso que a polícia cercou, a do sargento Bezerra, cercou e terminou matando o Lampião, certo? Mas tem muitas coisas sobre o Lampião que daria aqui para ficar o dia inteiro falando. É uma história rica, né? Uma história nordestina, riquíssima, que o Brasil tem que conhecer. Né? A gente encontra resistências, mas a gente tem que romper isso e cantar a cultura, e cantar esses fatos, tirar essa mal impressão de que Lampião era um bandido, um bandoleiro. Não, ele tinha muitas outras coisas, ele roubava do rico para dar aos pobres. Aquela filha daquele roceiro que era tomada à força e levada para a fazenda dos coronéis, que ele chegava lá, fazia justiça, tomava a menina de fora, fazia os filhos dos coronéis casar, reparar a honra. Isso Meu Deus, você me lembrou de uma história agora, numa cidade que tinha uma menina que tinha sido deflorada pelo prefeito da cidade. Aí, quando o Lampião chegou na cidade, todo mundo ficou, agora ele vai vingar. Agora ele vai vingar. E ele foi falar com o velhinho, porque diziam, olha, aquele velhinho não sai de casa mais, porque a filha foi deflorada, deixou de ser visto, naquela época era uma loucura, né? Aí ele foi falar com o velhinho chegou, pelo amor de Deus, não faça nada não quero que faça nada, pelo amor de Deus. Não, eu não vim aqui pedir conselho, eu vim aqui lavar a honra de um homem de bem. Aí chegou na prefeitura, mandou os cangaceiros cercaram a prefeitura inteira, aí falaram para todo mundo, sai todo mundo de dentro do prédio, só deixa o prefeito. Aí chegou lá para o prefeito, amarrou o prefeito. Eu tenho que contar a história porque não é diferente. Ele amarrou o saco do prefeito numa mesa, certo? E deu para ele uma faca. Falou, tá aqui, se você for macho, você vai resolver seu problema. E tocou fogo no prédio. Quando o fogo foi chegando, o prefeito não teve alternativa senão cortar. Cortou, deu gangrena, parece, depois ele morreu. Mas essas coisas ele fazia e, no fim, ele se tornava um grande mito. O povo o aclamava como o seu herói. Os pobres o adoravam.
Ele Pois era é. o justiça, ele era a voz do pobre. Ele Daria era o para a grito gente de contar justiça. muita coisa. Mas vamos terminar com a música de cangaço. Vamos lá. Mas é aquela olê, mulher rendeira, não. Vamos cantar a morte, que você falou aí da morte, né? É. E vamos terminar com Olê, Mulher Rendeira, que é Vamos uma lá. música que Lampião fez essa música, ele compôs essa música, porque ele também ele era compositor. Lia muito. Lia muito. ele era Lia muitos estrategista. jornais todo dia. Tem uma história, por exemplo, que um dia eu vou contar aqui ainda, que é como o Lampião recebeu o título de capitão do Padre Cícero, que na verdade não foi do Padre Cícero. É uma história muito interessante, mas vamos contar outro dia, porque não dá tempo aqui para gente contar tudo. Vamos lá. Eita, alvoroço, foi lá pras bandas de Angico, mataram o Lampião. Cadê o seu padrinho Cício? No cantar do galo, numa manhã singular, 28 de julho, quem não há de se lembrar? Degolaram sua cabeça e puseram a exposição em Piranhas, Alagoas. Foi grande a vexação. Robin Hood do sertão, dos pobres defensor, pra uns virou o cão, pra outros santo virou. Se acabou o rei do cangaço com sua bela Maria, tinha que ser traição, do outro jeito não seria. Tinha que ser traição, do outro jeito não seria. Puxa o fole, meu filho. Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e os macacos já estão de pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a volante já está de pé. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar. coisa boa. Pois é, minha gente, nós hoje falamos de cangaço, de Lampião, de Brasil. Esse Brasil da Sara Brasil, dessa moça que tem um projeto bonito e que está fazendo em todo esse país. Ela tem esse CD. O CD é Sara Brasil, Saga de Virgulino Ferreira Lampião. E ela vai percorrer o Brasil inteiro através de um projeto que deve ser patrocinado pela Lei Rouanet, certo? E para levar tudo isso que tem de bom cangaço. Chega, cabraiá! Sou cangaceiro lá do sertão, sou nordestino, sou cabra de Lampião. Do meu destino eu arredo não, eu só me entrego na mão de Deus, meu patrão. Sou cangaceiro lá do sertão, sou nordestino, sou cabra de Lampião. Do meu destino eu arredo não, eu
eu só me entrego na mão de Deus, meu patrão. Eu sou político, sou severo, sou trovão, labareda, ventania, água branca e gavião. Sou pinto sério, beija-flor e avião, candeeiro, pinga-fogo